o método de estudo bíblico indutivo. Estamos, a partir desse método, aprendendo, né? Aprendendo a estudar, a meditar na palavra de Deus. Então, é por isso que eu estou ministrando para vocês nesse ano, né, somente uma introdução a toda a Bíblia. Como nós vimos, uma introdução ao Antigo Testamento. Estamos vendo agora uma introdução ao Novo Testamento. Para quê? Para que a partir do ano que vem, com a graça de Deus, a partir da... Vão agendando aí, viu? Para ninguém viajar. Senão fica viajando. Quem viaja, fica viajando. Então, para ninguém faltar, a partir da primeira sexta-feira de fevereiro de 2018, tá? Primeira sexta-feira de fevereiro, nós vamos começar, então, a aplicar esse método que estamos aprendendo em cada um dos 66 livros da Bíblia. Em um por um deles. Ok? E isso não acontece por aí em nenhum lugar, em nenhum seminário. Seminários, hoje em dia, eles estão muito mesclados com matérias muito humanistas. Os seminários agora têm aulas de filosofia, tem aulas de sociologia, tem aulas de psicologia, um monte de matérias humanistas que eu não sei nem o que estão fazendo em seminários e que entraram substituindo matérias muito importantes que seriam matérias de cunho bíblico, de palavra de Deus, e estão deixando de aprofundar em palavra de Deus para estudar aí ciências humanas. O nosso seminário aqui, amados, nosso seminário aqui é para estudar a Bíblia. Nós cremos, essa é a nossa fé, tá? Nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Foi isso que Martinho Lutero falou quando começou a Reforma Protestante, que vai completar agora no mês de outubro 500 anos de Reforma Protestante. Ele disse: somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Tá? A Bíblia caiu no desprezo dos crentes, no desprezo das igrejas, no ostracismo das igrejas. As igrejas caíram na tentação de deixar a palavra de Deus de lado e se encher de programações, se encher de atividades litúrgicas para preencher os espaços dos cultos, e os crentes não aprendem mais nada, não aprendem a verdade. Sabe o que acontece com isso? Sabe o que acontece com isso? Acontece perda de salvação. Porque a salvação está na palavra. Porque a salvação é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito bem, então nós estamos, né, até o fim desse ano, até a última sexta-feira de novembro, aprendendo algumas coisas acerca de como estudar a Bíblia. Vamos começar a estudar para valer o ano que vem. E aí, amados, aí vocês vão ver coisas impressionantes que o Senhor vai nos trazer aqui, dentro de toda a Escritura aí, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! E vocês são emissários do Senhor também para trazer outras pessoas, viu, para aprender, que vocês conheçam, e me ajudar com os irmãos aqui, tá? Que caem na tentação de faltar. Não faltem nessas aulas, porque elas são importantes. Isso é uma realidade que vai passar, porque nós estamos aqui de passagem. Tá? Um dia muita gente vai estar querendo pegar aulas como essa e não vai achar mais. Aulas como essa já não estão mais muito sendo achadas nem em seminários evangélicos. Tá? E daqui a um tempo ninguém vai achar mais isso em lugar nenhum.
e vocês ainda estão aqui desfrutando, tá, daquilo que Deus está nos dando aqui com tanta clareza para a gente compreender, né? Além de toda essa clareza, tem toda essa clareza aqui, né? Toda essa clareza aqui para a gente entender muito bem. Muito bem, método de estudo bíblico indutivo, estamos no 3º passo, são 5 passos. Repitam os passos: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Tudo que nós estamos vendo agora tem a ver com a interpretação das Escrituras, tá? A interpretação das Escrituras. Lembrando que o que mais destrói as igrejas cristãs são as interpretações errôneas, as interpretações erradas da Bíblia, interpretações que criam doutrinas erradas e, portanto, destroem a fé genuína dos crentes. Portanto, estamos num tema de muita relevância, de muita importância, a interpretação das Escrituras. O termo clássico para interpretação é, diga, hermenêutica. Hermenêutica vem do verbo hermenel, no grego, que é o verbo interpretar. Então, interpretação é hermenêutica, ok? E o intérprete, então, é o hermeneuta. Só que o intérprete da Bíblia não é aquele que interpreta a Bíblia. O intérprete da Bíblia é aquele que medita na palavra de Deus, como está escrito no Salmo de número 1, de dia e de noite, para captar como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra hermenêutica exclusiva da Bíblia Sagrada. Repita aí: a Bíblia interpreta a Bíblia. O que nós temos que aprender aqui? A interpretar a Bíblia? Temos que aprender a interpretar a Bíblia? Não. Se nós tentarmos interpretar a Bíblia, vamos errar. Nós temos que estudar a Bíblia, meditar na Bíblia e captar pela direção e inspiração do Espírito de Deus, captar como a Bíblia se auto-interpreta, como a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Porque existem tantas confusões de pensamento, de linhas teológicas no meio das igrejas? Porque isso é resultado de homens que interpretaram a Bíblia e criaram doutrinas próprias, doutrinas essas que são conflitantes entre si. Na palavra de Deus não tem conflito, tem harmonia. Toda a Escritura não se contradiz, a Escritura inteira se autoconfirma. A Escritura é a palavra de Deus e a mente de Cristo, e na mente de Cristo não tem confusão. Deus é Deus de ordem, não de confusão. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, que é a mesma palavra revelada a todos nós aí de Gênesis e Apocalipse, é ela que se auto-interpreta. O intérprete é aquele que capta como ela se auto-interpreta. Hoje nós vamos ver a última aula acerca da interpretação do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Como a Bíblia interpreta a Bíblia, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é que lança luz sobre o Antigo Testamento para interpretarmos o Antigo Testamento. Como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento? Muitos erros existem por aí, de pastores, de igrejas, de denominações, que trazem para o cristianismo, para os crentes, ideias, doutrinas ou costumes do Antigo Testamento, sem interpretar essas coisas à luz do Novo Testamento. E aí cometem
muitos erros, e erros graves, que podem levar esses crentes à apostasia, ao pecado sem perdão, a se desvencilhar de Cristo, a se divorciar de Cristo, porque apostasia significa divórcio, divorciar-se de Cristo. Portanto, vocês já escreveram essa frase que eu vou falar aqui agora, né? O Antigo Testamento está aqui na Sagrada Escritura exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então é para isso que nós temos o Antigo Testamento na Bíblia, para que ele seja interpretado à luz do Novo Testamento. Por isso é necessário conhecer bastante o Novo Testamento, para com ele poder, quando estiver lendo e meditando no Antigo Testamento, saber discernir esse Antigo Testamento aí à luz do Novo Testamento. E quando nós, à medida que nós aprendemos a captar como o Novo Testamento está interpretando o Antigo Testamento, nós vamos perceber que no Antigo Testamento nós temos 3 tipos de materiais. O material, repita, exclusivo, permanente, modificado. O material exclusivo é aquilo que era exclusivo do Antigo Testamento, exclusivo da Antiga Aliança, e, portanto, não existe mais isso no Novo Testamento, porque não faz parte da Nova Aliança. E é aí que mora o perigo, que muita gente traz coisas exclusivas, que eram exclusivas do Antigo Testamento, para os judeus lá do Antigo Testamento, e trazem para a igreja cristã de hoje. Mas existe no Antigo Testamento o material permanente, que era aquilo que valia no Antigo Testamento e continua valendo do mesmo jeito no Novo Testamento. E tem o material modificado, que era o que existia no Antigo Testamento, continua no Novo de uma maneira diferente. Jesus modificou isso para o Novo. O modificado é um tipo de material permanente, mas que ele tem uma alteração, tem uma modificação. Ok? Por exemplo, a semana passada eu trabalhei com vocês um material exclusivo do Antigo Testamento, que foram os votos. Fazer votos a Deus foi um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento isso caducou. Não fazemos mais votos. E quem fizer está pecando. Viu? Quem fizer está desobedecendo à nova aliança, desobedecendo ao Novo Testamento, desobedecendo a Jesus Cristo. Desobediência é pecado e o salário do pecado é a morte. Então não fazemos mais votos, ok? Alguém fez uma pergunta para mim aí durante a semana e nem lembro mais quem foi, porque eu conversei com muitas pessoas vieram falar comigo da última sexta-feira, mas nós não temos que fazer nenhum sacrifício, tá? Nós não temos que fazer nenhum sacrifício. O nosso sacrifício é o que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Esse é o nosso sacrifício. O nosso sacrifício é o que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? Romanos 12, 1 e 2. Esse é o nosso sacrifício. Deus não quer a gente fazer nenhum outro sacrifício. Esse sacrifício aqui que Ele quer. Para nós é esse sacrifício. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que fazer uma pluralidade de sacrifícios. Eram muitos sacrifícios. Nós só temos que fazer um sacrifício. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler? Leiam comigo.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo, o nosso sacrifício se chama santificação. Esse é o nosso sacrifício. O nosso sacrifício é apresentar a Deus o nosso corpo. Não é o corpo morto, não, é o corpo vivo. Por isso, como sacrifício vivo, o corpo com a alma e o espírito, tá? Com a alma e o espírito, para que quando chegar o dia de Cristo Jesus, você pode ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de citar 1 Tessalonicenses 5, 23. O nosso sacrifício é se santificar. Está bem claro, irmãos? Nosso sacrifício é se santificar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que Paulo diz aqui no versículo 2, que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e que Paulo coloca em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos abrir agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 8. Do versículo 3 até o 8. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Amém? Encontraram? Pois esta é a vontade... Vamos ler juntos? Desculpe. Todos juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. O nosso sacrifício, então, qual que é? A nossa santificação. E para concluir, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 fala do nosso sacrifício. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok? Por isso que a santificação é o sinônimo do quê? Da nossa obediência. O que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é se santificar. O nosso sacrifício, tá? O que é a palavra sacrifício? Sacrifício. O que é a palavra sacrifício? As pessoas ligam a palavra sacrifício com dificuldade.
uma coisa difícil de fazer, é um sacrifício. Não, senhor, está errado. Essa palavra vem do latim e são duas palavras. Sacre é sagrado e fício é ofício. Sacrifício é ofício sagrado. Ao sermos convertidos por Cristo, ao sermos alcançados pela graça, Jesus nos deu um trabalho. Um trabalho é um ofício, uma coisa para fazer. Ofício vem do latim, do verbo facere, que é o verbo fazer. Fazer o que é sagrado. Sagrado também é o que é santo. Ofício sagrado ou ofício santo. Sacrifício é fazer o que é santo. Fazer o que é santo. Fazer o que é santo. Pode repetir? Fazer o que é santo. Isso é sacrifício. E é isso que Deus quer que a gente faça. Faça o que é santo. E o que é santo? É obedecer a palavra de Deus. E ao obedecer a palavra de Deus, nós nos santificamos. Esse é o sacrifício que Deus quer. Tem muita gente por aí que não se santifica, mas quer ficar oferecendo sacrifícios inventados aí para Deus, tá? Fica subindo montanha, fica por aí fazendo uns jejuns escabrosos que tem por aí, achando que com isso vai se santificar. Tá? Santifica nada. Santificação é isso aqui, ó, resume nessa palavra: vai e não peques mais. Larga o pecado, renuncia o pecado, santifica sua mente, suas palavras, seus olhos, sua boca, seus ouvidos, suas ações, suas atitudes. Seja santo, seja um profissional santo, um estudante santo, um pai santo, uma mãe santa, um filho santo, uma filha santa, forme uma família santa, seja uma pessoa de Deus. Santifique a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Agora, quem não se santifica, quem não obedece a Deus, pensa que pode engambelar a Deus e fica cauterizando a sua própria consciência, oferecendo aí sacrifícios, achando que Deus se agrada desses sacrifícios. Saul tentou oferecer a Deus sacrifícios no lugar de obedecer uma coisa que Deus havia mandado. E Deus mandou Samuel dizer para ele: olha, você pensa que eu me agrado de sacrifício? Eu me agrado da obediência. Qual é o sacrifício que temos que fazer? Obedecer. E ao obedecer nós vamos nos... Porque essa é a vontade de Deus, é a nossa santificação. Por isso a Escritura se resume na palavra, diga, sede santos. Resumimos a Bíblia toda com essa palavra, sede santos. Ok? Esse é o nosso sacrifício. Deus não quer outro sacrifício, não. Deus não quer outro sacrifício. O sacrifício que Deus quer de mim é que eu me santifique. E o sacrifício que Deus quer de você é que você se santifique. Sabe em quê? Em tudo. Em exatamente tudo. Em completamente tudo. Santifique-se. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia? Preparados para ser santos? Então vamos lá. Hoje, como eu prometi a vocês, nós vamos agora aqui terminar essa parte da interpretação do Antigo Testamento à luz do Novo, falando acerca do dízimo, tá? E junto com o dízimo, vamos falar também acerca de ofertas. Dízimos e ofertas, que vocês vão ver que vai cair na mesma definição, mas tem um elementozinho aí de diferença. O Antigo Testamento, o dízimo, tá? E dar o dízimo é uma doutrina do Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento, nós tivemos
no contexto do Antigo Testamento, 2 dízimos. No Antigo Testamento tem um dízimo exclusivo, e no próprio Antigo Testamento tem um dízimo permanente. O dízimo exclusivo não é para nós. Não é para nós do Novo Testamento. Ele era um dízimo exclusivo da antiga aliança, do Antigo Testamento. Era uma prática para os israelenses, ou israelitas, ou judeus, uma prática judaica. Esse era o dízimo exclusivo. Mas nós temos no Antigo Testamento um dízimo permanente, porque ele foi válido para o Antigo Testamento e ele continua sendo válido, ele permanece válido agora no Novo Testamento. Então vamos parte por parte. Primeiro, qual era o dízimo exclusivo? O dízimo exclusivo do Antigo Testamento, e que não tem nada mais a ver com o Novo Testamento, lamentavelmente, é o que mais pregam nas igrejas no Novo Testamento. É o dízimo de Malaquias 3:10. Esse dízimo de Malaquias 3:10, vamos abrir no livro do profeta Malaquias. Esse dízimo de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Leiam. Este dízimo que, como eu falei, lamentavelmente, é o dízimo que está sendo pregado aí nas igrejas hoje, e que é até que vem na CP, nos envelopinhos amarelos que nós temos ali, ó, aqueles envelopinhos amarelos ali, é da CPAD. CPAD são as Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, tá? O versículo que eles colocam lá no envelope do dízimo é esse versículo em Malaquias 3:10. E esse dízimo de Malaquias 3:10 não é o dízimo cristão. Ele foi o dízimo judaico. É o dízimo do judaísmo e não o dízimo do cristianismo. Esse é o dízimo do judaísmo. Por isso, esse dízimo aí, ele foi para a antiga aliança. É por isso que está escrito aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde é essa casa do tesouro? Essa casa do tesouro era no templo de Salomão. O templo que Salomão construiu tinha um lugar especial para receber os donativos, para receber as ofertas. Quem recebia esses donativos, quem recebia estas ofertas e esses dízimos, eram os levitas. Os sacerdotes levitas, que foi um sacerdócio também da antiga aliança. Os levitas é um material exclusivo do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe levita.
Porque esse sacerdócio, que era de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, não existe mais. Os judeus no Antigo Testamento, os hebreus, os israelitas no Antigo Testamento, tinham que trazer os dízimos para os levitas, para os sacerdotes, lá no templo de Salomão, em Jerusalém, na casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, para sustentar estes sacerdotes. Porque os sacerdotes não tinham outro emprego a não ser trabalhar nas coisas do templo, e os dízimos é para que eles tivessem mantimento para se sustentar e realizar os seus ofícios sacerdotais. Ok? Outro elemento que aparece aqui, provai-me nisto, diz o Senhor. É dessa parte que todo mundo gosta. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. O próprio Deus disse aqui, através do profeta Malaquias, para o povo de Israel, pôr Deus à prova. Pôr Deus à prova nos dízimos, tá? Para ver se Deus não ia trazer uma tremenda prosperidade. É isso que gostam muito hoje. Só que esse dízimo aí não é o dízimo cristão. Agora, no Novo Testamento, ninguém pode ousar colocar Deus à prova em nada. Está entendendo? Colocar Deus à prova, tentar colocar Deus à prova, ou como eu já ouvi muita gente falando assim, tentar encostar Deus na parede, tentar colocar Deus à prova, agora é pecado. É pecado. Nós não colocamos Deus à prova. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus já provou o grande amor que tem para conosco, nos dando Jesus. Que coisa mais preciosa nós recebemos aqui? Que coisa mais preciosa nós recebemos das janelas do céu, e que é bênção sem medida derramada por Deus para nós? Que coisa mais preciosa do que Jesus? O que é mais precioso que Jesus, irmãos? Então Deus nos deu Jesus. Amém. Aí Paulo vai falar em Romanos 8:32. Eu já falei na semana passada esse versículo em relação aos votos, também falo agora em relação aos dízimos. Romanos 8:32, Paulo disse: aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Então, nós não damos dízimos para receber alguma coisa de Deus por causa desses dízimos que damos. Porque tudo o que precisávamos receber de Deus, já recebemos em Jesus. E ninguém põe Deus à prova mais. E as pessoas que estão por aí pondo Deus à prova e se achando no direito até de determinar diante de Deus que Deus abençoe, elas estão pecando e vão para o inferno.
porque elas não entenderam o Evangelho, não estão na verdade, não estão na palavra de Deus, portanto estão em condenação, estão ensinando anátema, estão ensinando coisas malditas para os crentes de hoje, e eles acreditam porque é uma cambada de corruptos, ambiciosos e gananciosos que querem também ficar ricos nessa terra às custas do nome de Deus. Às custas da fé em Deus, às custas do Evangelho de Cristo Jesus. Pensa que Deus não vê tudo isso? Outro elemento importante lá do Malaquias 3:10, olha só, é o versículo 11. Veja o versículo 11. Por essa causa, Malaquias 3:11, por essa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Repita aí o 11. Vocês já viram pessoas hoje pregar sobre dízimo usando esse texto? Você tem que pagar o dízimo para que Deus repreenda o devorador. Não é isso? Para que Deus repreenda o devorador. Mentira, isso não existe mais. Por isso que esse dízimo de Malaquias, ele é um dízimo exclusivo do Antigo Testamento, porque esse devorador é o devorador que foi citado pelo profeta Joel. Vamos abrir agora lá no profeta Joel. Está aí para trás da sua Bíblia, ok? No finalzinho do Antigo Testamento. Depois de Daniel tem Oséias, depois de Oséias tem Joel, depois de Oséias tem Joel. Joel só tem 3 capítulos, é pequenininho. Capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Repitam. Quatro gafanhotos, 4 espécies diferentes de gafanhotos que atacavam as lavouras na agricultura lá dos judeus, tá? Na agricultura. Quando vinha uma praga de gafanhotos, a primeira raça de gafanhotos que vinha eram os cortadores. Eles passavam assim e iam cortando as plantações. Eles tinham um bico, uma espécie de tesoura, eles cortavam as plantações e iam embora. A plantação ficava devastada, assim, tudo cortado. Depois deles vinha o migrador. Era outro tipo de gafanhoto que tinha umas patinhas fortes, e eles pegavam o que foi cortado e levavam embora. Tá? O migrador, os migradores pegavam as coisas que foram cortadas pelos cortadores e levavam embora para a casa deles, levavam embora dali. Terceiro lugar, vinha outro tipo que era o devorador, que pousava naquela agricultura, que já tinha sido cortada, muita coisa já tinha sido levada. O devorador vinha e comia ali mesmo, devorava tudo ali e ia embora. E por último, para devastar aquela fazenda, vinha a raça de gafanhotos destruidores, que era o que acabava com o resto que sobrava dos devoradores. Os devoradores encheram a barriga, o que sobrou, o destruidor arrasa com tudo. Essa é a profecia em Joel.
Daniel teve a mesma profecia, mas com elementos diferentes no capítulo 7. No capítulo 7 do profeta Daniel, não vamos ler inteiro porque gasta muito tempo, mas você pode ler em casa depois. No profeta Daniel, você vê lá no profeta Daniel, tá? Que o profeta Daniel, no capítulo 7, ele tem 4 visões. A primeira visão é a visão de um leão, semelhante, um ser semelhante a um leão. O segundo é um ser semelhante a um urso. O terceiro é um ser semelhante ao leopardo. E o último, ele não conseguiu identificar com nenhum animal da fauna. Então ele identificou como um grande animal, um terrível animal. Então, essas visões de Daniel no capítulo 7, são a mesma visão de Joel no capítulo 1, versículo 4, sobre os gafanhotos. O gafanhoto cortador lá de Joel 1:4 é o leão do Daniel capítulo 7, tá? Hoje é o Iraque, a Babilônia, que pela dinastia de Nabucodonosor, tá? Levou o povo judeu cativo de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia, onde eles ficaram cativos por 70 anos. O leão de Daniel representava a Babilônia. O gafanhoto cortador representava a Babilônia. O gafanhoto migrador, tá, de Joel é o mesmo urso de Daniel. Esse urso também já aconteceu na história. Esse urso era a Pérsia. O Império Persa cresceu e tomou a Babilônia e tomou da Babilônia as nações que a Babilônia tinha conquistado, dentre elas a nação de Israel, os judeus. Um dos reis da Pérsia foi o rei Ciro, que Deus mandou trazer de volta da Babilônia o povo de Israel para reconstruir a nação de Israel, reconstruir a terra de Judá, reconstruir a capital Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém e voltarem para a sua própria pátria. Ele era da Pérsia, o rei Ciro, e que Deus falou com ele, deu essa ordem e ele obedeceu a Deus. E o povo, então, 70 anos depois, tá? 70 anos depois, foi levado de volta, voltou novamente da Babilônia para Israel e reconstruíram a nação. Ok? Alô? Estão entendendo tudo isso? Então, da Babilônia para a Pérsia, nós temos aqui um período de no mínimo 70 anos, tá? Depois do domínio da Pérsia, eles voltaram para Israel, mas mesmo voltando para Israel, para a sua nação, tá? Mesmo voltando para Israel, eles ainda permaneceram debaixo da autoridade persa, da autoridade dos persas. Os governadores do povo de Deus, o primeiro foi Zorobabel, o segundo foi Neemias, depois do cativeiro babilônico. Eles governaram, mas eles estavam abaixo do império da Pérsia, que dominava sobre Israel, mesmo depois que voltou da Babilônia para sua própria terra. Naquela época houve um avivamento em Israel, houve muitas conversões, o povo se arrependeu dos pecados que cometeram, que levaram eles para o cativeiro babilônico. Eles ficaram bonzinhos assim diante de Deus, mas isso durou pouco. Tá? Entre 30 e 50 anos depois que eles voltaram, eles começaram a relaxar tudo de novo. Tá? Relaxaram de novo. Relaxaram em tudo.
O que Deus mandou o profeta Malaquias escrever... O que é isso nessa porta? O que Deus mandou o profeta Malaquias escrever, tá? Era uma série de reclamações que Deus estava fazendo, de que como esse povo estava prevaricando, como esse povo estava pecando. Uma dessas reclamações, só uma dessas em Malaquias, foi acerca dos dízimos. Mas Deus não falou só acerca dos dízimos em Malaquias. Tem uma lista de coisas que Deus repreendeu o seu povo, que estava tudo relaxado de novo, depois do grande castigo que tiveram. E aí Deus mandou o profeta Malaquias, dentre outras coisas que Malaquias disse, falou dos dízimos, e aí Deus disse: se vocês me obedecerem, tá? Se vocês me obedecerem e se corrigirem dos erros de vocês, inclusive no que diz respeito aos dízimos, eu vou repreender o devorador. Eu vou repreender o devorador. Eu não vou deixar o devorador vir sobre a nação de vocês. O devorador de Joel, capítulo 1, versículo 4, é o mesmo leopardo de Daniel, capítulo 7. O povo de Israel não deu ouvidos ao profeta Malaquias. Não obedeceram a palavra de Deus através do profeta Malaquias. E Deus, então, não repreendeu o devorador, e o devorador veio sobre Israel. O devorador aqui era a Grécia. O devorador era a Grécia. Na mesma época de Alexandre o Grande, que quis dominar o mundo inteiro na sua ganância, na sua ambição. Tá? Quis o mundo inteiro. E aí então, o que aconteceu? Ele mandou um general chamado Antíoco Epifânio, que veio com o exército dos gregos e tomou a nação de Israel da mão dos persas. A Pérsia caiu e os gregos tomaram o poder sobre Israel. Eles são o leopardo de Daniel e o devorador da Grécia. E eles permaneceram, a Grécia permaneceu no poder por quase um século. Quase um século a Grécia dominou sobre Israel. O devorador era esse. O devorador não foi repreendido, porque o povo de Deus não deu ouvidos e não obedeceu a palavra que Deus falou ao profeta Malaquias. Portanto, esse negócio de hoje, chegar alguém hoje e pregar para você que ao dar o dízimo Deus repreendeu o devorador, está mentindo, é uma pregação mentirosa, é heresia. Está bem claro? Isso aqui é histórico e isso já passou. Isso já passou. Só para terminar essa reflexão aqui, né? O destruidor, depois do devorador vem o destruidor de Joel, capítulo 1, versículo 4, é o mesmo animal terrível, esse animal monstruoso que Daniel viu aqui na sua visão em Daniel, capítulo 7. E que veio logo depois da Grécia, foi Roma. O Império Romano, na data de 200 séculos... 200 anos, desculpe. 200 anos, 2 séculos, 200 anos antes de Cristo, antes da vinda de Cristo, se levantou o Império Romano, com o poder dos Césares do Império Romano, e tomou a terra de Israel das mãos já do falido domínio grego, depois da morte de Alexandre Magno. O reino dele, as conquistas dele, foi dividido entre vários generais. Então, faliu, perdeu o poder a Grécia e ganhou o poder o Império Romano. E o Império Romano tomou Israel, e o Império Romano, de todos esses, foi o pior, porque não foi nem identificado por nenhum animal
tá? Esse gafanhoto destruidor, pior do que os outros 3 gafanhotos, esse animal pior do que o leão, o urso e o leopardo, o Império Romano. E na profecia de Daniel, a profecia de Daniel aponta que todos esses aqui acabaram, perderam poder. Babilônia, Pérsia, Grécia, acabaram, perderam poder na história. Nunca mais eles se reergueram novamente na história. Tá? Babilônia, Pérsia e Grécia perderam poder na história. Mas o Império Romano, ele ganha poder na história. Ele ganha poder na história e o Império Romano continua sendo esse destruidor, esse animal que 300 anos depois de Cristo mudou de império político para império religioso, que nós conhecemos hoje como o catolicismo romano. O catolicismo romano, da Igreja Católica Romana, é a continuação do Império Romano. Não mais como um império político, embora tenha muito poder político, mas como um império religioso, que é um destruidor da fé cristã, um destruidor das doutrinas de Cristo Jesus. Tá? É uma besta, é um animal feroz, destruindo a fé, trazendo idolatria aos corações das pessoas, separando-as completamente de Deus e da sua palavra. É um bicho terrível esse animal, esse Império Romano, que hoje é o catolicismo romano. É o único que Daniel profetiza que não acaba, que vai até o fim dos tempos. Daniel ficou até zonzo com essa revelação. Portanto, acerca do dízimo de Malaquias, era para repreender a Grécia. Mas eles não obedeceram a Deus. E Deus não repreendeu a Grécia, e a Grécia veio. Ok, amados? Esse dízimo de Malaquias 3:10 aí, era do Antigo Testamento. Não adianta pregar sobre dízimo de Malaquias 3, 10 e 11 aqui que não cola. Mas infelizmente, quando se fala de dízimo, é isso que as pessoas usam. Por que os pastores pregam esses dízimos, os pregadores pregam esse dízimo aí? Porque esse dízimo aí, ele tem um caráter assim, que de imposição, de maior obrigação do que o outro que eu vou dizer agora. E por muita gente, por a maioria dos crentes, é uma cambada de gente hipócrita. Eles só obedecem a alguma coisa quando se sentem obrigados, quando se sentem forçados. Eles não fazem nada por amor. Eles fazem alguma coisa, não fazem nada por amor, não fazem nada por gratidão. Eles só fazem alguma coisa quando são forçados. Então os pastores usam para pregar sobre dízimo, Malaquias 3:10, para trazer um peso, uma força, uma obrigação para as pessoas, porque se não for obrigado elas não fazem, por amor não fazem, por gratidão não fazem. Mas quando se sentem forçadas, quando se sentem ameaçadas, elas fazem. Que corrupção, hein? Como as pessoas são corruptas. São malignas, são terríveis. É por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque Deus não quer essa corja de gente maldita, não. Ele quer gente santa. E gente santa tem amor, e gente santa tem gratidão. Está bem claro, irmãos? E gente santa é honesta. E gente santa não aceita corrupção. Esse dízimo é exclusivo. Não adianta querer usar ele hoje não para tentar forçar as pessoas a dar dízimo. O nosso dízimo, tá? O dízimo permanente, que vem do Antigo Testamento e permanece no Novo Testamento, abra aí, Gênesis 14, do 18 ao 20.
Gênesis 14, de 18 a 20. Olha, vai lá no Gênesis. Vai lá no Gênesis. Sabe por quê? Porque esse dízimo é anterior ao de Malaquias. É mais antigo do que o de Malaquias. O de Malaquias é mais novo. Esse é mais antigo. Vai lá no Gênesis, vai lá na origem da nossa fé, que é do nosso pai da fé, inclusive pai da fé de todos os cristãos, que é Abraão. Tá? Abraão. Todos os crentes são chamados de filhos de Abraão. Acharam aí? Gênesis 14, 18 a 20. Vamos ler juntos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Aleluia. Quem é esse Melquisedeque? E por que Abraão deu para ele o dízimo? O dízimo de tudo o que ele tinha, hein? Abraão estava muito rico e deu o dízimo de tudo o que ele tinha a Melquisedeque. Vamos entender algumas coisas. Primeira coisa que vamos entender, o nome de Melquisedeque. Tá? O nome de... Vou pegar essa outra pretinha aqui, tá melhor. O nome de Melquisedeque, né? Em hebraico são duas palavras. Melque é da palavra... Não precisa copiar não, né? Senão vamos desenhar isso aí, tá? Melque é da palavra Meler. Meler é a palavra rei em hebraico. E Tzedek aqui está escrito em hebraico, tá? Escrevi em hebraico para vocês. Tzedek é a palavra justiça. Melquisedeque, o seu nome, Melech-Tzedek, em hebraico, é rei de justiça. Tá? Rei de justiça. É o significado do nome dele. Ele é um rei. E é um rei justo. Por isso é chamado de rei de justiça. O que mais nós temos aí no versículo 14? Ele é rei de Salém. Tá? Rei de Salém. Salém era o antigo nome de Jerusalém. Tá? O antigo nome de Jerusalém. Antes de Jerusalém chamar-se Jerusalém, ela chamava apenas Salém. Se você estudar um pouco de história bíblica, antes dos israelitas conquistarem a terra de Canaã, na época de Josué, na época de Abraão, aí bem antigamente, eram os cananitas ou os cananeus ou cananitas, é que ocupavam essa terra, que depois passou a ser a terra de Israel. Por isso essa terra antes chamava Canaã. Canaã é o descendente do filho amaldiçoado de Noé, o Cã, tá? Da onde vieram então os cananeus. Os cananeus são aqueles povos que terminam com eus. Cananeus, girgazeus, heveus, heteus, jebuseus, cadmoneus, filisteus. Todos esses eus eram os cananeus,
os cananitas que habitavam nessa terra e dividiam aquele lugar. E o lugar no mapa onde ficava a cidade de Jerusalém, que chamava Salém, tá? Que chamava Salém, os cananitas que habitavam aqui, eles eram os jebuseus. Os jebuseus eram os habitantes da antiga Jerusalém, que chamava Salém. E se Melquisedeque era rei de Salém, isso indica que ele era jebuseu. Ele era descendente do filho amaldiçoado de Cã, era descendente de Canaã, era dos povos cananeus, ele era dos povos chamados jebuseus. Ele não era descendente de Abraão, ele não era do povo semita, Abraão descendente de Sem, ele não era do povo de Israel, ele era dos povos chamados gentios. Mas ele vem ao encontro de ele vem ao encontro de Abraão e se apresenta a Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo. O que é isso, irmãos? Os cananitas, eles adoravam a falsos deuses. Mas Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Como isso é possível? Em algum momento da história, Deus se revelou a Melquisedeque, ele renunciou os deuses cananitas, ele foi convertido a Deus, e Deus fez dele um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele traz para Abraão, ele vem ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho, que são os elementos da ceia da nova aliança em Cristo Jesus, que nós celebramos hoje na igreja, na ceia. O primeiro a participar da Santa Ceia cristã na história foi Abraão, e quem serviu essa ceia para ele foi Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era descendente de Abraão, portanto ele não era da tribo de Levi, portanto ele não era sacerdote levita, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. E tem uma profecia no Salmo 110, versículo 4, Salmo 110, versículo 4, uma profecia de Davi, de Deus falando com Jesus, o seu filho. Deus, o Pai, falando com o Filho, com o Messias. Eu jurei, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote para sempre. Jesus, que não era descendente de Levi, que era descendente de Judá. E Jesus é chamado em Hebreus capítulo 8, versículo 1, de sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade nos céus. Jesus Cristo. Jesus é nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O mesmo Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Abraão representa cada um de nós. Abraão era o nosso representante. Por isso ele é o pai de todos os que creem. Ele é o pai da fé. Abraão era o nosso representante. Melquisedeque era um representante de Jesus. Você é convertido porque você foi ao encontro de Jesus ou porque Jesus veio ao seu encontro? Porque se você é convertido porque você foi ao encontro de Jesus, deixa eu dar uma notícia para você, você não é convertido. Ninguém vai ao encontro de Jesus. Só Ele que vem ao nosso encontro.
Abraão não foi ao encontro de Melquisedeque. Melquisedeque veio ao encontro de Abraão. Abraão representa nós, os crentes. Melquisedeque representa Jesus. Jesus veio a nós. E nos dá a ceia. A ceia é a palavra. Nos dá a palavra, nos dá a verdade, nos abençoa. Melquisedeque abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo. Depois de receber a ceia, depois de receber então a palavra, depois de receber a bênção é a palavra, abençoado, espiritualmente abençoado, o efeito dessa bênção na vida de Abraão foi que ele, de tudo que tinha, de toda a riqueza que tinha, ele deu a Melquisedeque o dízimo. Esse é o dízimo cristão, irmãos. Esse é o dízimo cristão. Estão caladinhos aí porque estão muito acostumados com o outro, é? Esse é o dízimo cristão. O outro dízimo, as pessoas tinham que levar lá no templo para os sacerdotes. Esse dízimo aqui, Abraão deu a Melquisedeque, porque Melquisedeque veio ao seu encontro. Jesus veio ao nosso encontro. Nós damos o dízimo a Jesus. Aleluia. Damos o dízimo a Jesus. Agora, o que significa dar o dízimo a Jesus? Eu preciso de mais meia hora, mas não vai dar porque o tempo acabou. Então, eu vou ter que continuar na semana que vem, não temos pressa, tá bom? A partir daqui, a semana que vem, nós vamos destrinchar isso aqui melhor, sobre esse dízimo permanente, aí nós vamos acabar essa questão do dízimo. Aleluia? Agora fica só com isso aqui, ó. O primeiro dízimo, você dá o dízimo que você será abençoado. O dízimo de Abraão é assim: eu dou o dízimo porque eu já fui abençoado. Eu não dou o dízimo para ser abençoado, eu dou o dízimo porque eu já fui abençoado. Não dou o dízimo para ser abençoado, eu dou o dízimo porque eu já fui abençoado. Deus me deu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Foi bem entendido isso? Mas vamos entender melhor ainda na semana que vem.